Oi, olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao conteúdo da nossa disciplina, na nossa 12ª aula já, tá? Então, vamos continuar falando sobre o potencial elétrico. Hoje, vamos falar sobre o cálculo do campo elétrico a partir do potencial. Como eu mencionei na aula anterior, existe uma relação muito forte entre o potencial e o campo elétrico. Nós vimos como o potencial pode ser definido a partir do campo elétrico, e hoje nós vamos ver a relação inversa, ou seja, como calcular o campo elétrico sabendo o potencial. Isso é dado por essa relação aqui. Campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial. Isso daqui é uma consequência de várias coisas que nós já falamos antes. Como nós vimos, a força elétrica ela é igual a menos o gradiente da energia potencial, porque a força elétrica é conservativa. Vimos também que a energia potencial é igual a carga vezes o potencial. Por quê? Porque o potencial é definido como a energia sobre unidade de carga, né? Onde esse Q é uma carga teste. E vimos também, logo no iniciozinho, que a força elétrica é igual a carga vezes o campo, porque isso foi a definição de campo elétrico, na verdade. Essa foi a definição do campo elétrico E. Então, partindo dessa primeira relação e substituindo as outras duas, a gente tem o seguinte: a força elétrica igual a menos o gradiente da energia potencial. Então, carga vezes campo é igual a menos o gradiente de carga vezes potencial. E aí, cancelando essa carga com essa carga, a gente é levado a dizer que o E é menos o gradiente do potencial, certo? Então, partindo dessa relação, vamos explorar ela um pouco para mostrar como o campo elétrico pode ser calculado a partir do potencial em várias situações, em algumas situações. E para isso, nós temos que separar as situações de acordo com o melhor sistema de coordenadas que pode ser usado para esse cálculo. E como esse cálculo envolve o gradiente, eu coloquei aqui para nós três possibilidades de sistema de coordenadas para o cálculo do gradiente. Então, a letra A aqui são as coordenadas cartesianas, onde o gradiente é dado simplesmente pela fórmula mais conhecida dele, que é a derivada em relação a x vezes x chapéu. Aqui eu vou fazer só uma observação. X chapéu é a mesma coisa que I chapéu. Y chapéu é a mesma coisa que J. E Z chapéu é a mesma coisa que K chapéu, tá? São apenas notações para representar a mesma coisa. Isso aqui. Tá bom? São essas três aqui. Muito bem. Em coordenadas cilíndricas, as coordenadas são R, φ e Z, onde R é a distância em relação ao eixo Z. Φ é o ângulo formado entre o ponto aqui e o eixo X. Vamos só fazer uma figura. Então, se aqui for o eixo Z, que foram os eixos X e Y, e aqui eu tiver um ponto,
o ângulo que essa projeção faz aqui com o plano XY em relação ao eixo Z, ao eixo X, é o ângulo φ, R é a distância em relação ao eixo Z, e Z é essa altura, obviamente, né? Então, nessas coordenadas, o gradiente é dado por derivada em relação a R, R chapéu, mais 1 sobre R derivada em relação a φ, φ chapéu, mais a derivada em relação a Z, Z chapéu. Em coordenadas esféricas, que são as coordenadas numa esfera, são as coordenadas em relação a uma esfera, né? Que é um pouquinho diferente. Se pegar um ponto aqui na superfície da esfera, R é a distância até a origem, e aqui isso vai dar uma projeção no plano XY, que vai dar um ângulo φ, e o ângulo que forma com o eixo Z vai ser o ângulo θ. Tá? Essas são as coordenadas esféricas. E a fórmula do gradiente nas coordenadas esféricas é derivada em relação a R, R chapéu, mais 1 sobre R, derivada em relação a θ, θ chapéu, mais 1 sobre R seno θ, derivada em relação a φ, φ chapéu. Então, como primeiro exemplo, vamos calcular o campo elétrico gerado pela carga pontual a partir do potencial que é dado por essa expressão bem aqui. Então, obviamente, como é uma carga pontual, nós precisamos usar coordenadas esféricas. Certo? Então, como são coordenadas esféricas, nós temos a expressão do gradiente em coordenadas esféricas, que é derivada em relação a R, R chapéu, mais 1 sobre R derivada em relação a θ, θ chapéu, mais 1 sobre R seno θ, derivada em relação a φ, φ chapéu. E olhando para a expressão do V, o V é um V que só depende de R, o que significa que a derivada em relação a θ é zero e a derivada em relação a φ é zero. Portanto, esses dois termos aqui se anulam e fica só o primeiro. Então, vai ser a derivada de V em relação a R, R chapéu, esse gradiente. E o campo elétrico vai ser menos isso. Então, o campo elétrico vai ser menos esse gradiente, que vai ser menos a derivada em relação a R, R chapéu. E aí a gente calcula a derivada. Então, fica menos a derivada em relação a R de 1 sobre 4π ε0 Q sobre R. E isso fica menos 1 sobre 4π ε0. Derivada de 1 sobre R é menos 1 sobre R ao quadrado. Então fica menos Q sobre R ao quadrado. E o R chapéu que já estava lá permanece. Então a gente apenas multiplica aqui menos com menos e chega na fórmula que a gente já conhecia do campo elétrico gerado por uma carga pontual, como sendo 1 sobre 4π ε0, o valor dessa carga sobre R ao quadrado, R chapéu. Certo? Bom, então esse exemplo aqui é um exemplo que a gente já sabia o resultado, apenas para mostrar, para ilustrar esse cálculo, onde nós temos que perceber que, como se trata de uma carga pontual, devido aos nossos estudos lá de lei de Gauss, a gente já sabe que o melhor sistema de coordenadas são as coordenadas esféricas. Certo? Então é isso. Um outro exemplo. Vamos ver outro exemplo. Dado V de Rθ, olha só, agora é o V
depende não apenas de R, mas também de θ, né? E ele é dado por isso aqui. V0 cosseno θ mais U0 sobre R ao quadrado. E aí a questão é determinar R. Isso daqui são coordenadas esféricas também, tá? Aliás, coordenadas cilíndricas. Né? Então aqui vamos fazer isso em coordenadas cilíndricas, onde esse θ é o ângulo das coordenadas cilíndricas, né? Então, só para ficar parecido com o que a gente já tinha lá, vamos botar φ aqui no lugar. Né? Isso daqui é em coordenadas cilíndricas. Tá? Então, em coordenadas cilíndricas, a gente usa a fórmula do gradiente em coordenadas cilíndricas, que é esse aqui. Gradiente de V igual a derivada do potencial em relação a R é chapéu, mais 1 sobre R, derivada em relação a φ chapéu, mais derivada do potencial em relação a Z chapéu, que é a fórmula que nós já tínhamos aqui, certo? Então, o campo elétrico vai ser menos esse gradiente, portanto, vai ser menos dρ V dρ R, mais R chapéu, mais 1 sobre R, dρ V dρ φ chapéu. Como ele não depende de Z, esse termo aqui já é zero, né? Porque dV dz é igual a zero, como a gente vê ali na expressão. E aqui era menos, na verdade, por causa do menos aqui, do campo. Então, isso fica menos a derivada em relação a R de V0 cosseno φ mais o zero sobre R ao quadrado, menos 1 sobre vezes R chapéu, menos 1 sobre R derivada em relação a φ de V0 cosseno φ mais o zero sobre R ao quadrado, vezes φ chapéu. Então, a derivada do primeiro aqui, a derivada do cosseno em relação a R, são variáveis independentes, dá zero. Mas aqui fica menos o zero vezes menos 2 do expoente R a menos 3, R chapéu, menos 1 sobre R vezes aqui. A derivada do segundo termo aqui dá zero, porque R é independente de φ. Então fica V0 derivada do cosseno, que é V0 vezes menos seno. Tudo isso φ chapéu. Então aqui fica 2 o zero sobre R ao cubo, R chapéu, mais V0 seno φ sobre R φ chapéu. Então esse vai ser o campo elétrico. Certo? O campo elétrico associado a esse potencial que está lá em cima. Bom, agora para calcular a energia potencial de um sistema de partículas, continuando nossa discussão, né, nós temos que começar do caso mais simples, que é lembrar qual é a relação entre potencial e energia potencial, certo? Bom, no caso para duas partículas, né? Vale lembrar o seguinte, para duas partículas, a gente tinha assim, uma partícula Q1 aqui, aliás, uma partícula Q e uma partícula Q maiúscula aqui. Elas vão interagir através de uma força elétrica, podem se atrair ou se repelir, dei um exemplo aqui de atração, mas não necessariamente. E a isso vai estar associado uma energia de ligação
que é uma energia potencial. E essa energia potencial é uma U, que é igual a 1 sobre 4πε0, vezes o produto das cargas sobre a distância entre elas ao quadrado. Aliás, sobre a distância R. Ou melhor, vamos chamar de Q1 e Q2 mesmo. Então essa distância vai ser a R12, que é a distância entre as cargas Q1 e Q2. Ok? Muito bem. Então, se agora para mim, se a carga Q2 é vista como carga teste, e a Q1 é vista como fonte, essa energia potencial que eu vou chamar de energia potencial 1, 2, ou seja, da relação entre a partícula 1 e a partícula 2, essa energia potencial agora pode ser escrita como carga teste vezes isso aqui. Mas o que é isso senão o potencial da carga 1? Então, essa energia potencial é a carga vezes o potencial da carga 1. Certo? Então, a energia potencial entre os dois sistemas é igual a uma carga vezes o potencial gerado pela outra. Que eu poderia trocar Q1 e Q2 de posição e ver que isso é a mesma coisa que Q1 vezes V2 também. Isso é simétrico. E essa simetria tem uma importância também, né? Então veja que existe uma relação entre energia e potencial, entre a energia potencial e o potencial, V, né? Que é dada por isso aqui. U é igual a Q vezes V. Foi assim que a gente definiu V a partir de U. Ok? Então, essa é a relação entre energia potencial e entre o potencial para duas partículas, certo? Agora, se fossem três partículas, o que ia acontecer? Se fossem três partículas, agora a gente simplesmente usa o princípio da superposição, né? Vamos imaginar aqui que tem uma carga Q1, uma carga Q2 e uma carga Q3 aqui. Então vão ter três energias aí. Vão ter três energias. Vai ter a energia entre essas duas aqui, que vai ser uma Q23, uma energia potencial U23. Vai ter a interação entre essas duas aqui, que vai ser uma energia potencial 1,3. E entre essas duas de cima, que é uma energia potencial 1,2. Então a energia total, no fim das contas, pela superposição, é a soma de todas essas energias de interação. Então é U12 mais U23 mais U32. Que no fim das contas é igual a 1 sobre 4π. Vou escrever aqui embaixo. No fim das contas, isso é o igual a 1 sobre 4πε0. O 1,2 pela fórmula anterior é Q1, Q2, sobre R12. O que é R12? É a distância entre 1 e 2. Mais 1 sobre 4πε0 vezes Q2, Q3 sobre R23, que é a distância entre a carga 2 e a carga 3. E 1 sobre 4πε0 vezes Q3, Q2 sobre R. Não, esse já foi, né? Q3, Q1 sobre R31. Ok. Então, essa energia potencial é 1 sobre 4πε0 vezes essa somatória de Q1, Q2 sobre R. E aqui entra uma coisa. R12 é a distância entre R1 e R2, então é o módulo de R1 menos R2.
e assim por diante para as outras. Ou seja, a distância entre a partícula I e a partícula J é o módulo da posição da partícula I menos a posição da partícula J, certo? É importante ter isso aqui salvo. Bem aqui. Né? A regra geral é essa aqui, RI menos RJ. E aí a gente vai aplicando para cada uma. Então aqui fica módulo de R1 menos R2, mais Q2, Q3 sobre módulo de R2 menos R3, mais Q3, Q1 sobre módulo de R3 menos R1. Certo? Isso para 3 partículas. Agora, para N partículas, tem uma fórmula que eu não vou comentar muito e não vou cobrar para vocês também, mas essa fórmula pode ser encontrada no seguinte livro. O nome do livro, se eu não me engano, é Teoria do Eletromagnetismo. Esse livro aqui. Tá? Teoria do Eletromagnetismo, do professor Kleber Daum Machado. Volume 1. Tá? Esse livro aqui. Tá? Essa aqui é a capa dele. Teoria do Eletromagnetismo, professor Kleber Daum Machado, volume 1. Tá bom? Teoria do Eletromagnetismo, volume 1. A gente encontra essa fórmula aqui para uma energia potencial de um sistema de N partículas. Então, se eu tiver N partículas de cargas Q1, Q2, Q3 e assim por diante, até uma Qn, né, sendo N maiúsculo e N maiúsculo o número de partículas, então essa energia potencial, essa fórmula está lá, ela vai ser dada por 1 sobre 8π epsilon zero, soma de I igual a 1 até N, soma de J igual a 1 até N, isso apenas para I diferente de J, de QI, QJ, sobre RJ, que é a distância entre elas. Então, é RI menos RJ. Tá? Esse daqui é a fórmula, essa é a fórmula para o campo, para a energia potencial elétrica associada a um sistema de N partículas carregadas. E por que 8 em vez de 4? É porque aqui existe uma simetrização, um processo de simetrização. Porque a energia de interação entre as partículas 1 e 2 é igual à energia de interação entre a partícula 2 e 1. Ou seja, U e J é igual a UJI. Aí existe ou seja, isso aqui é uma matriz simétrica. Então, devido a isso, para não contar o mesmo termo duas vezes, precisa desse meio aqui para tirar essa média. E tem esse I diferente de J também, porque, por definição, a interação entre uma partícula e ela mesma é zero. A partícula não interage com ela mesma. Então, isso daqui é o que faz com que se tenha I diferente de J no somatório. Tá? Então, resumindo, aqui é 1 sobre 8 em vez de 1 sobre 4, porque aqui na frente a gente teve que dividir por meio, devido a essa simetria que tem no U. E aqui embaixo tem I diferente de J, para que a gente não faça uma partícula interagir consigo mesma, porque a energia de interação entre elas é zero. Certo? Então,
É por isso que essa fórmula é essa daí. Tá bom? Então, se algum dia precisar, vocês calcularem essa energia para um sistema que tenha mais do que 3 partículas, tem uma fórmula fechada, a fórmula é essa aí. Em particular, ela vale também para 1 e para 2, mas aí fica um somatório bem simples. Aliás, para 2 e para 3 partículas, né? Vai recair no que a gente já viu. Bom, outro tópico que tem lá no livro para a gente concluir esse capítulo sobre potencial elétrico é a questão do potencial de um condutor carregado. Tá bom? Nós já estudamos o campo elétrico num condutor carregado, né? Estudamos isso usando a lei de Gauss. Então, já que nós estamos estudando potencial, é uma pergunta natural querer saber o que acontece com o potencial agora e não o campo para aquela situação, que nós já vimos que é de um condutor carregado. Bom, e a situação é mais ou menos essa. Lá no livro tem o exemplo de uma esfera metálica, por isso que eu coloquei essa figura aí, onde essa esfera metálica tem um raio aqui R, né, que é de 1 metro. Então é mais ou menos como essa figura mesmo aqui do lado esquerdo. E tem uma carga, ela está carregada com uma carga Q, que vale 1 microcoulomb. Certo? Então, tendo o raio R, essa esfera, e tendo uma carga de 1 microcoulomb, os gráficos aqui do lado direito exibem o comportamento no gráfico B do campo elétrico dessa esfera carregada, né? Uma esfera metálica, portanto, uma esfera condutora, que é o caso que nós estamos discutindo. E na letra A, comportamento do potencial em kilovolts. Embaixo, o campo elétrico em kilovolt por metro. Ok? Muito bem. Então, o gráfico B é mais fácil de entender, porque nós já estudamos o campo elétrico de uma esfera e já estudamos também um caso particular se ela for condutora, né? E lá, quando nós estudamos isso, depois de ter estudado a lei de Gauss, nós vimos o seguinte, que o campo elétrico dessa esfera, ele vamos considerar só o módulo por enquanto, ele é igual a 1 sobre 4 πε0, carga total da esfera sobre o raio. Se esse raio for maior que o raio da esfera, ou seja, se nós estamos olhando a esfera aqui de fora, certo? Se bem aqui a gente está olhando para a esfera, certo? Isso aqui seria um olho observando a esfera a uma distância maior do que o raio da esfera, né? Medindo aqui o campo elétrico. Deixa eu só melhorar esse desenho. Então isso aqui seria um olho. Difícil desenhar com isso aqui. Certo? Isso aqui é um observador. Então, se essa distância aqui entre o observador e o centro da esfera é um R, que é maior que o raio da esfera, vale aquele cálculo lá. E nós vimos também, pelo fato dela ser condutora, o campo no interior dela é zero. Ou seja, se o raio R da fórmula for menor que o raio da esfera. Então, se eu estiver bem aqui, nessa situação, o raio R é menor que o raio da esfera. Tá? Então, se a gente estivesse olhando dentro, o campo elétrico é zero. Como nós já vimos que o campo elétrico no interior de um condutor é zero. Certo?
Tudo bem. Porém, o potencial vai ter esse comportamento do gráfico de cima, né? Mas antes, por que o gráfico de baixo é dessa forma? Sim, essa parte verde do campo elétrico igual a zero, a gente já viu, né? O campo elétrico é nulo no raio da esfera. Então, nesse caso, o raio é 1. Esse aqui é o raio da esfera, né? E o campo elétrico vai ter um certo valor máximo aqui na superfície da esfera. Depois ele decresce, certo? Por quê? Porque é a expressão que nós temos aqui em cima. 1 sobre 4πε0, carga sobre raio. Então, esse campo decai com o raio, que na verdade é um raio ao quadrado, eu escrevi errado, né? Que é raio ao quadrado. Carga sobre raio ao quadrado. Ok? Porém, o potencial do lado de fora, ele vai ser potencial do lado de fora, né? Ele vai ter esse aspecto. 1 sobre 4πε0, carga sobre raio, para um raio maior que o raio da esfera, né? Por quê? Porque isso daqui é o teorema das cascas, na verdade, né? Que nós vimos já. O campo elétrico fora da esfera tem aquela fórmula lá em cima, que na verdade é a fórmula de uma carga pontual situada na origem R igual a zero. Então é muito fácil de integrar isso, como nós já integramos logo no início da discussão sobre potencial, e dá justamente essa fórmula bem aqui que eu acabei de escrever. Porém, esse potencial vai ser um certo V0 quando o raio for menor que o raio da esfera. Vai ser constante. Por que vai ser constante? Porque não pode existir diferença de potencial dentro da esfera. Se existisse uma diferença de potencial aqui, V, se aqui fosse um V1 e aqui V2, e se esse V1 menos V2 fosse diferente de zero, se tiver diferença de potencial, a diferença de potencial é uma integral do campo elétrico. Então, o campo elétrico é diferente de zero. Ou, dito de outra forma, como nós vimos, o E é menos o gradiente de V. Então, se o V variar, o E vai ser diferente de zero. E isso não pode. Não pode, porque dentro do condutor não tem campo elétrico. O campo elétrico é nulo, certo? Então, esse V1 tem que ser igual ao V2 para qualquer ponto dentro do condutor. Então, isso explica por que esse trecho aqui em cima, no gráfico de cima, letra A, né, o gráfico do potencial, por que ele é uma reta plana bem aqui? Por que ele é uma constante? Por que ele é um V0? Né, que eu coloquei aqui, V0. Mas isso não explica por que o valor desse V0 tem que ser justamente esse, que encaixa perfeitamente com o campo de fora. Ou seja, eu posso calcular esse V0. Ele é justamente o valor da parte de cima quando o raio é exatamente igual ao raio da esfera. Ele é 1 sobre 4πε0, Qzão sobre Rzão, que é constante. Isso daqui é constante. E por que ele é essa constante e não outra? Né? A gente consegue entender por que ele pode ser constante, mas por que é essa? É porque existe uma propriedade do potencial que é a sua continuidade. V precisa ser uma função contínua. Por quê? Já que ela é diferenciável, né? Pois V é diferenciável. E por que eu sei que ela é diferenciável? Porque eu sei que a derivada dela dá o campo elétrico. Certo? Então o raciocínio é mais ou menos esse. O potencial dentro do condutor tem que ser constante,
E aí a gente descobre essa constante através da continuidade do potencial. Então, se a gente se imaginar se aproximando cada vez mais da esfera, que subindo essa rampa, aqui o potencial aumenta, né? Vai chegar uma hora que eu vou chegar aqui na borda da esfera, na borda aqui da esfera, e aí o potencial vai parar de subir, ele vai começar a ser constante. E aí como é que eu descubro essa constante? Comparando com o valor dele na beira. Só que na beira o raio é justamente o raio da esfera, que nesse caso é 1 metro. Tá? Mas no caso geral é 1 sobre 4πε0 carga sobre R. R raio da esfera. Bom, como aplicação disso, a gente tem a chamada gaiola de Faraday, onde aqui eu botei 2 exemplos. A gaiola de Faraday é o nome desse efeito que acontece, né? Que nós acabamos de ver, que é o seguinte: não existe diferença de potencial dentro de um condutor carregado, tá? Foi isso que nós vimos. Dentro de um condutor carregado, no interior de um condutor carregado, não existe diferença de potencial. O potencial é constante. Qual é a consequência disso? Que se você estiver dentro de um condutor carregado, você não vai levar choque, porque não existe diferença de potencial, certo? Só existe choque quando existe diferença de potencial, ou seja, quando existem dois pontos com potenciais diferentes. Então, aqui nesse exemplo, dentro de um carro feito de metal, sendo o metal um material condutor e a pessoa estando dentro, a pessoa está dentro de um condutor carregado. Então, dentro dele, o potencial é constante. Foi o que nós acabamos de ver aqui. Potencial é constante. Sendo constante, não existe diferença de potencial, por exemplo, entre a mão do motorista aí nesse carro e o pé, ou entre a mão e a porta. Não existe, porque ele está dentro de uma gaiola, essa que é a ideia. Como se fosse uma gaiola, e o Faraday fez uma experiência para mostrar isso. Bom, então, resumindo, a pessoa dentro de um carro, se cair um raio, a pessoa não leva choque. Por quê? Porque o carro é um condutor e ele vai fazer essa descarga escorrer para a terra, né? Inclusive o Halliday chama atenção aqui, olha só. Percebe que existe uma centelha na parte da calota lá do pneu dianteiro esquerdo, né? Porque a, a estrutura metálica do carro não pode jogar isso no motorista, porque o motorista está no interior, tem que jogar para fora. Isso é uma consequência de quê? Consequência desse comportamento do potencial em um condutor carregado que nós acabamos de ver. E aqui na foto da direita tem um outro exemplo de uma estrutura metálica, onde uma pessoa pode mostrar que existe de fato, que a gaiola de fato está carregada, né? Segurando um outro metal e aí aparece uma faísca. Mas elas lá dentro não vão sentir choque nenhum, mesmo encostando na faísca. Por quê? Porque mesmo estando a um potencial muito elevado dessa faísca, não existe diferença de potencial entre esses dois pontos onde a mão dela está tocando a grade e que está passando a faísca, né? Então são dois exemplos aí que eu gostaria de mencionar sobre esse efeito. Bom, concluímos aqui o conteúdo do capítulo sobre potencial elétrico, que é o capítulo 24. O próximo capítulo 25 é sobre capacitores e circuitos envolvendo capacitores, onde nós vamos discutir algumas coisas básicas sobre circuitos que vão ser aprofundadas depois no outro capítulo, no 26, né? Então terminou o nosso conteúdo, mas como curiosidade, como tópico extra, que não vai ser cobrado de vocês, mas que eu acho importante conhecer
porque talvez alguns e algumas de vocês precisem de mais eletromagnetismo do que o que nós discutimos aqui, né? Então, por esse motivo, e também porque esse capítulo de potencial finaliza a chamada eletrostática, eu gostaria de fazer um comentário aqui extra sobre a lei de Gauss na sua forma diferencial e a equação de Poisson. Equação de Poisson nós não vamos resolver, mas essa sim é muito importante que vocês conheçam, porque essa é uma das equações mais importantes da física, na verdade, porque ela se aplica a muitas situações. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, no estudo da cosmologia, aparece uma equação de Poisson também, que a expansão do universo é descrita usando fluidos perfeitos por algumas pessoas, por muitas pessoas, e lá aparece uma equação de Poisson também, certo? Entre muitas e muitas outras coisas. E modelagens mais, digamos assim, mais terrestres, também aparece muito isso, principalmente envolvendo fluidos. E no nosso caso também envolvendo o campo, o potencial elétrico, tá bom? Bom, então, para a gente começar esse tópico extra aqui, a primeira coisa é levar em consideração a definição mais geral do campo elétrico. Então, a definição mais geral do campo elétrico é essa aqui, de que o E é 1 sobre 4πε0, integral de uma densidade de carga calculada num ponto R', que é um ponto de integração, vezes R menos R'. Esse aqui é o campo calculado no ponto R, dividido pelo módulo de R menos R' ao cubo vezes dV', onde a gente pode identificar cada coisa aí, né? Então a gente tem o seguinte aqui, tem o R', que é o ponto que identifica a carga, que gera o campo. Tem o R, que é o ponto P, onde eu vou calcular o campo, aqui. Vai ter um E calculado no ponto R, certo? Vai ter o ρ, que é a densidade volumétrica de carga. Só que essa é uma densidade volumétrica geral. Ou seja, é possível escrever ela como uma função vezes uma densidade superficial para reduzir isso a uma densidade superficial ou linear, dependendo do caso. Ou até mesmo pontual. Então, esse ρ aqui é um ρ genérico. Certo? Então, é isso. R' é o ponto que localiza a carga, é uma variável de integração, né? Esse é o ponto que localiza o elemento de carga. D, Q', né? Que é igual a ρ dV'. Já o R é o ponto onde se calcula o campo. Certo? E dV' é o elemento de volume. Onde isso tudo acontece num certo volume V aqui. Muito bem. Então, vamos calcular o divergente desse campo elétrico. Mas antes disso, eu preciso falar sobre alguns detalhes matemáticos que a gente precisa para falar sobre isso aí. Bom,
Então, que questão é essa, né? Bom, primeira coisa é que além do gradiente, nós temos também o divergente e o laplaciano, né? Então, o gradiente é o gradiente de uma função escalar φ, ele é derivada em relação a x, x chapéu, mais derivada em relação a y, y chapéu, mais a derivada em relação a z, z chapéu. Esse aqui é o gradiente. No caso, o gradiente da função escalar φ. A gente tem também o divergente de um campo vetorial. Vamos chamar um campo vetorial B aqui. Então, o divergente do campo B, que é um campo vetorial, ele é escrito assim, esse nabla, igualzinho ao do gradiente, só que é como se fosse um produto escalar aqui, entre o nabla e o campo B. Então, é a derivada da componente x do campo em relação a x, mais a derivada da componente y do campo em relação a y, mais a derivada da componente z do campo em relação a z. Depois a gente tem o laplaciano, que é sempre de uma função escalar φ. O laplaciano de uma função escalar φ, ele tem dois jeitos de escrever. Pode ser esse nabla com esse quadrado, ou pode ser também um delta. Esses dois representam o laplaciano, né? Que é definido como a segunda derivada de φ em relação a x, mais a segunda derivada de φ em relação a y, mais a segunda derivada de φ em relação a z, tá? Então, esses são os chamados operadores diferenciais que usam o nabla, né, que é o gradiente, o divergente e o laplaciano. E, assim como o gradiente tem uma expressão em coordenadas cartesianas, esféricas e cilíndricas, o divergente também tem uma expressão em coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. O laplaciano também tem uma expressão em coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Outra coisa que a gente precisa falar para introduzir esse assunto é a chamada distribuição delta de Dirac. Distribuição delta de Dirac. Então, a distribuição delta de Dirac, em uma dimensão, ela é como se fosse uma função, mas na verdade não é uma função definida nos números reais, e sim uma função definida no espaço de funções, que é uma coisa que a gente não precisa discutir muito, né? É representado por essa letra delta, no caso de uma dimensão, uma delta de x. E ela tem a seguinte propriedade, ó. A integral de menos infinito a mais infinito de qualquer função integrável aqui, portanto limitada, né? F de x vezes uma delta de x, dx, é igual a f de zero, tá? Essa daqui é a chamada propriedade de filtragem da delta. Certo? E se for um delta definido no x menos um certo x0, essa filtragem ela funciona assim, a integral de menos infinito a mais infinito de f de x, delta de x menos x0 dx, vai ser igual a um f calculado nesse x0. É um pouco difícil explicar o que é a delta. E é um pouco difícil explicar por que ela satisfaz isso. Mas, resumidamente, a delta ela é o limite de funções de distribuição que concentram tudo em um ponto. Então,
se a gente começa com uma gaussiana assim, a delta é o limite disso, né? Quando ela se concentra cada vez mais, de tal maneira que a integral dela dá sempre 1. Né? Então ela satisfaz isso aqui, a integral da delta dá sempre 1. E isso daqui é chamado de normalização. Acho que a melhor analogia que a gente tem para pensar isso aqui é como uma distribuição estatística. Né? Então, se tiver uma gaussiana assim, a área dessa gaussiana toda aqui vai dar 1, que é como se fosse uma distribuição de probabilidade normalizada. Né? A probabilidade vai só de 0 a 1. Mas aí, se a gente for concentrando cada vez mais ela aqui, no limite é como se ela fosse infinita num ponto e fosse 0 em todo o resto. Não é isso, mas é como se fosse. E ainda assim satisfazendo essa propriedade de que a integral dela dá 1. Então, esse é o resumo da função delta de Dirac, da distribuição delta de Dirac em uma dimensão. Lembrando que eu não vou cobrar isso nas avaliações, né? Apesar de estar fora do conteúdo do livro, eu acho importante vocês saberem, por isso eu estou falando. Mas por estar fora do conteúdo do livro e ser mais adequado de ser cobrado num curso de eletromagnetismo, eu não vou cobrar, certo? Agora, a delta em 3 dimensões, ela é representada assim. Delta 3 de um certo vetor R. Então, a normalização dela fica assim, agora. Né? A integral de menos infinito a mais infinito, da integral de menos infinito a mais infinito, da integral de menos infinito a mais infinito, da delta dx, dy, dz é igual a 1. O que a gente pode resumir dizendo simplesmente que é a integral no espaço inteiro, que é o R3, da delta 3 de R, dv, que é o volume, é igual a 1. Então, vou usar essa notação para escrever a filtragem dela. Então, a propriedade de filtragem dela diz o seguinte: a integral no R3 inteiro de uma função f de x vezes uma delta de uma função f de r vezes uma delta de r, dv. Geralmente, variáveis de integração a gente bota linha em eletromagnetismo, né? Então, isso vai dar delta de zero, do vetor zero. Né? A delta 3 no vetor zero. Tá? E se for uma delta de R menos R', essa filtragem fica assim. Integral no espaço R3 inteiro de f de R' vezes delta de R menos R', dv' é igual a... Escrevi errado aqui, é f de zero. Vetor zero, né? Vetor nulo. E aqui, nesse outro caso, dá a função f calculada no vetor r. Então, é essa propriedade aqui que a gente vai usar. Essa filtragem tridimensional. É um pouquinho complicado de se acostumar com essa delta, mas o que eu falei até agora, claro, pensando um pouco mais devagar sobre isso, consultando o livro, é basicamente o que a gente precisa saber. Porque se a gente for querer realmente entender o que é isso, a gente tem que estudar uma coisa chamada teoria das distribuições. E isso leva, se for feito o caminho adequado, leva meses ou anos. Então, a gente prefere simplesmente estudar assim desse jeito mais corrido, apenas para chegar nessas propriedades que nos interessam e quando ela aparecer, a gente substitui, certo? Bom, então a gente pode estudar já o divergente do campo elétrico e para isso nós vamos precisar dessas fórmulas aqui. O gradiente
de 1 sobre o módulo de R menos R' é igual a menos R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo. Isso aqui é uma fórmula. E a outra fórmula que a gente vai precisar é que o divergente de R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo é igual a 4π vezes a delta de R menos R'. Então, nós vamos precisar dessas duas fórmulas aqui que são dadas. Certo? Então, vamos ao cálculo do divergente do campo elétrico E. Então, o divergente do campo elétrico E, a gente vai usar a expressão mais geral possível do E, que é aquela que nós vimos. Então, é o divergente de 1 sobre 4π ε0, integral de ρ de R' vezes R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo dv'. Né? E aqui, o divergente é uma derivada. Então, ele passa por cima dessa constante. E como essa integração é a integração nas variáveis linha, dv', esse divergente também passa por cima da integral, o que na verdade é uma regra de Leibniz, né? E também passa por cima dessa densidade, porque a densidade depende da variável R'. E a derivada é em relação à variável sem linha. Então, na verdade, isso é 1 sobre 4π ε0, integral nesse volume de ρ de R', divergente de R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo dv'. Tá? E esse divergente a gente usa a fórmula para substituir por 4π vezes a delta. Então, isso fica 1 sobre 4π ε0, integral de ρ de R' vezes 4π vezes a delta de R menos R' dv'. E aqui a gente usa a propriedade de filtragem da delta, né? Depois de cancelar esse 4π com aquele. Esse 4π cancela com esse. Então, isso fica 1 sobre ε0, integral de ρ de R', delta de R menos R'. E se a gente usar a propriedade de filtragem da delta, que está aqui no slide anterior, isso dá essa função que sobrou, que no caso é o ρ, calculada no R. Então, fica ρ de R aqui. Então, fica ρ de R dividido por ε0. Então, esse vai ser o divergente de E, ou seja, o divergente do campo elétrico E é igual a ρ dividido por ε0. Tá? Essa daqui é a chamada forma diferencial da lei de Gauss. Né? Por quê?
porque a gente pode integrar isso aqui e usar o teorema da divergência para mostrar que, na verdade, isso é a própria lei de Gauss, né? Então, se a gente integrar isso num volume, né? A integral da densidade de carga no volume dá a carga encerrada por esse volume sobre ε0. E aqui, usando o chamado teorema da divergência, também chamado teorema de Gauss, ou de Gauss, né? A gente sabe que isso é a integral de E, escalar dA, definido na superfície S, que é a fronteira de V, na superfície fechada. Então, em resumo, isso dá a carga encerrada sobre ε0, ou seja, eu posso sair da lei de Gauss na forma integral para chegar na diferencial e vice-versa. Aqui eu mostrei só um desses caminhos, né? Ou seja, a gente chegou na lei de Gauss, na forma integral, que é a que a gente estava chamando de lei de Gauss até agora, né? Certo? Onde fica a observação aqui de que S é a borda ou fronteira, né, também chamada fronteira, são os nomes matemáticos mais adequados do volume V. Certo? Então, esse teorema da divergência, ele diz que essa integral aqui, do divergente, é igual a essa integral de superfície, que dá o fluxo. Então, pessoal, isso daqui, tanto na forma diferencial como na forma integral, é a chamada primeira equação de Maxwell. O eletromagnetismo inteiro, ele pode ser construído a partir de 4 equações, que são as chamadas equações de Maxwell. E essa daqui que nós estudamos, que é a lei de Gauss, é a primeira equação de Maxwell. Geralmente a gente escreve elas na forma diferencial por causa de uma coisa que eu vou comentar daqui a pouco. E por causa disso que eu vou comentar daqui a pouco, nos interessa também calcular o rotacional do campo elétrico, né? E o rotacional que eu esqueci de dizer o que é. Então, o rotacional de um campo, ele é definido como sendo essa espécie de determinante aqui, em que aqui eu coloco I, J e K, aqui eu coloco a derivada em relação a X, derivada em relação a Y, derivada em relação a Z, e aqui eu coloco a componente X do E, componente Y e a componente Z, né? Esse vai ser o rotacional. E para calcular o rotacional, a gente não tem muito cálculo para fazer, na verdade. Por quê? Porque o rotacional de E é o rotacional de menos o gradiente do potencial. Então, é menos o rotacional do gradiente do potencial. E tem uma identidade vetorial que garante que isso é zero. Certo? Porque isso daqui é uma coisa que tem a ver com índices, que vai ter uma soma de uma quantidade indexada aqui que é simétrica com outra que é antissimétrica. Vai ter a soma de um produto de uma coisa simétrica com uma antissimétrica, e aí tem um teorema lá de álgebra que envolve índices, que é chamada álgebra tensorial, que garante que isso é zero. Ou pode fazer também substituindo isso aqui. Dá para ver que é zero.
Então, essa daqui é a nossa segunda equação de Maxwell. Eu estou chamando assim primeira e segunda, mas na verdade não existe uma ordem única, né? Essa é a segunda dentro do nosso estudo aqui, a segunda que nós vimos aqui, que diz que o rotacional do campo elétrico é zero. E ela tem uma forma integral também. Só que a forma integral dela envolve o chamado teorema de Stokes. E o teorema de Stokes ele diz o seguinte, que a integral do rotacional agora eu não sei de cabeça, tenho que ver aqui. Bom, não vou conseguir achar agora. Mas tem o teorema de Stokes, que tem que usar aqui. Deixa só eu ver aqui, que eu esqueci agora, mas bom. Ah, tá. Isso aqui seria um E escalar dA numa área é igual à integral num circuito fechado de E escalar dL num certo circuito, onde esse circuito C, orientado aqui, é o circuito que determina a área A. Certo? Então, esse é o teorema de Stokes. E aí, aplicando isso e substituindo esse rotacional igual a zero, a gente tem a forma integral dessa segunda lei de Maxwell, que diz que a integral fechada num caminho, a integral de linha num caminho fechado de E escalar dl é igual a zero. E a gente poderia ter chegado aqui também, como nós vamos ter que discutir isso depois quando falar de dos fenômenos de indução e etc., a gente poderia ter chegado aí também pela conservação da energia. Porque a gente sabe que essa integral tem a ver com o potencial, e para uma força conservativa, a, a integral num caminho fechado sempre dá zero. Né? Então, resumindo, a gente tem duas equações de Maxwell aqui já. Duas equações de Maxwell para o campo E. E a gente tem a forma diferencial delas e a forma integral. Então, na forma diferencial, a gente tem que o divergente do campo elétrico é igual à densidade de carga, é igual à densidade de carga sobre ε0, enquanto que o rotacional é zero, zero vetor, mas não precisa botar a seta no zero. E na forma integral, a gente tem essa daqui, que é a lei de Gauss, né? Diz que a integral numa superfície fechada de E escalar dA é igual à carga encerrada por essa superfície S dividido por ε0. E a forma integral do rotacional de E igual a zero diz que a integral fechada num caminho de E escalar dL é igual a zero. Então, resumindo, essas são as duas equações de Maxwell que descrevem o que a gente chama de eletrostática no vácuo. Aliás, eletrostática não exatamente no vácuo, né? Um vácuo onde foi colocado só essas cargas que nós estamos estudando aqui, a carga encerrada, certo? O que é essa
é a eletrostática, porque ela é um estudo estático do campo elétrico. Estático é o contrário de dinâmico. Então aqui a gente não estuda corrente, não estuda carga em movimento. É um estudo estático do campo elétrico E. Então esse capítulo 24 conclui a eletrostática. De posse dessas equações aqui, nós podemos chegar na equação de Poisson. Mas antes disso, vou fazer um comentário sobre o chamado teorema de Helmholtz, né? Então, as equações de Maxwell que nós vamos ver, ou melhor, aqui nós já vimos, elas dizem quem é o divergente do E, que é ρ sobre ε0, e dizem quem é o rotacional de E, que é zero. Então, suponha que nós sabemos ρ. Então, suponha que ρ é conhecido, ou seja, eu conheço a distribuição de carga. Se eu conheço a distribuição de carga, então eu conheço o divergente de E, que é dado por ρ sobre ε0, e conheço o rotacional de E, que vai dar zero. Eles são conhecidos. O teorema de Helmholtz afirma que, sabendo divergente de E e sabendo rotacional de E, conseguimos determinar E. Nesse caso, essa solução é dada por isso aqui, que é a expressão de E que a gente já tinha antes, né? Então, nesse caso, essa solução geral disso é simplesmente 1 sobre 4πε0, integral de ρ de R', R menos R', sobre módulo de R menos R' ao cubo, dV'. Então, esse teorema de Helmholtz é o que justifica por que no eletromagnetismo a gente está interessado no divergente e no rotacional, né? Lá no Halliday, que é um livro às vezes meio inocente para essas coisas, a gente não entende por que a gente calcula a integral fechada numa superfície de E, escala dA, e por que a gente calcula a integral num caminho fechado de E escala dL, né? É porque, pelo teorema de Gauss, essa integral de superfície está relacionada com os divergentes de E, como a gente viu, e porque, pelo teorema de Stokes, essa integral fechada no caminho está relacionada com o rotacional, né? Então, o estudo do eletromagnetismo gira em torno disso, em torno do divergente de um campo e do rotacional desse campo. Por quê? Porque, pelo teorema de Helmholtz, basta conhecer esses dois. Só que no nosso estudo de Física 3, pelo Halliday, volume 3, a gente não estuda divergente nem rotacional das formas integrais. Então, isso é uma outra forma de chegar na mesma coisa. Repetindo, da integral de superfície do campo elétrico, que a gente estuda no Halliday, é possível calcular o divergente. E da integral de linha, é possível calcular o rotacional, se for ambas fechadas. Certo? Então, isso daqui é o motivo da gente estudar divergente e rotacional, ou, no caso do Halliday, o motivo da gente estudar a integral de superfície numa superfície fechada, que é a superfície gaussiana, e a integral num caminho fechado, que depois a gente vai restringir a circuitos fechados, né? Que vai fazer mais sentido para as nossas aplicações. E depois o eletromagnetismo é completado quando a gente faz a mesma coisa para o campo magnético, que é o campo B, que a gente vai ver depois, em breve. Certo? Então isso foi um resumo aí de eletromagnetismo, um pouco mais, digamos assim, formal, né?
Mas aqui entra uma coisa que é muito, muito importante. Isso aqui é muito importante. E eu deixei para falar depois disso porque justamente nós vamos precisar dessa equação, que diz que o divergente é ρ sobre ε0. Porque além dessa equação, a gente viu também que um campo conservativo é menos o gradiente do potencial. Então, o que acontece agora se eu substituo essa segunda equação na primeira? Eu fico com divergente de menos o gradiente do potencial igual a ρ sobre ε0, ou seja, menos divergente do gradiente igual a ρ sobre ε0. Passando esse menos para lá, e lembrando que o divergente do gradiente é o laplaciano, a gente fica com isso aqui. Laplaciano de V igual a menos ρ sobre ε0. E essa é a equação de Poisson. Essa daqui é a equação de Poisson, onde esse delta é chamado de laplaciano. Caso particular, importante, é o vácuo. O que significa vácuo? Significa ρ igual a zero, não tem densidade de carga. Nesse caso, a equação de Poisson se reduz à chamada delta V igual a zero, chamada equação de Laplace. Essa daqui é a equação de Laplace. Então, essa equação é muito importante de vocês conhecerem. Ela é uma equação diferencial parcial de segunda ordem, linear, e nesse caso a equação de Poisson é não homogênea. O ρ é uma não homogeneidade, mas a equação de Laplace é homogênea, certo? Então tem todas essas propriedades. Eu ia ficar achando que eu ia ficar devendo se eu não falasse essas coisas. Então eu resolvi incluir isso tudo aqui na nossa discussão. Na quarta-feira eu volto para o Halliday, para o nosso livro, mas eu achei importante deixar isso aqui para vocês. E aí a gente continua depois, quarta-feira, com o conteúdo sobre capacitores, capacitância, circuitos, etc. Ok. Estou à disposição para qualquer dúvida em relação ao que nós discutimos aqui. E é isso.